O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se sentar, irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos irmãos e irmãs, esta comunidade, no dia de hoje, 29 de setembro, celebra o seu digníssimo padroeiro, São Miguel Arcanjo. Ali temos, ladeado ao altar de Cristo, a imagem gloriosa de São Miguel Arcanjo. O termo, a palavra Miguel, Micael, quer dizer quem como Deus. E exatamente a sua missão nasceu diante da rebelião de Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Era o principal anjo criado por Deus na corte celestial. Ele não era membro do coro, ele era o maestro do coro de Deus, governava anjos em nome de Deus. No entanto, ele teve inveja do próprio Deus, agiu com orgulho, com soberba. Há várias teorias, elucidações acerca deste momento em que Miguel e os demais anjos pecaram. No entanto, permanece o mistério. Mas há uns que dizem, teólogos, e eu gosto também deste ensinamento, é que os anjos foram submetidos a uma prova. E qual foi a prova que eles foram submetidos? A prova era esta: eles tinham que servir e adorar a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus encarnado na humanidade. Eles tinham que adorar Jesus Cristo na humanidade, que seria o mediador entre Deus e os homens, o pontífice, o elo de unidade entre Deus e os homens, o distribuidor das graças divinas. Sua inveja foi ter inveja do próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade,
E a sua soberba foi que ele queria ser o mediador das graças de Deus. Ele é que queria ser o pontífice, a ponte, o intermediário entre a humanidade e Deus e entre Deus e a humanidade. Queria assumir o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Não teve humildade em querer servir um Deus feito homem. Achou que seria humilhação demais ter que servir um Deus feito homem. Sabemos que um anjo, ele é criado de um modo perfeito, excelente diante de Deus. Um anjo possui uma vontade possante, uma vontade poderosíssima. Ele capta a realidade sem o uso da inteligência, do raciocínio, não precisa disso. Ele capta rapidamente com a sua inteligência espiritual. E com a sua vontade espiritual, ele determina fazer uma coisa e ele faz até o fim. Ele não pode voltar atrás de uma decisão tomada. Que compreendemos então também o destino de Lúcifer. Porque uma vez que ele optou em não querer adorar Jesus Cristo e não querer servir a nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele optou por um caminho, por uma direção que ele não podia mais voltar atrás. Nesta rebeldia de se opor ao projeto de Deus, ao plano maravilhoso de Deus para a humanidade, ele então quis afrontar o próprio Deus. No entanto, Deus, primeiramente, não quis destruir ou lutar contra Miguel, arcanjo, pois Deus teria então que ver se mais anjos iria segui-lo. E de fato, 1/3 dos anjos seguiu São Miguel, arcanjo. E quando a situação já estava definida, dos anjos que iriam servir a glória de Deus e os anjos que iam servir a rebeldia de Lúcifer, houve então uma grande batalha no céu. E um anjo de menor valor, de menor grandeza, de menor luminosidade, que vivia num coro, num estágio, num degrau abaixo de Lúcifer, foi ele então que quis tomar parte nessa batalha e honrar o nome de Deus. Quando Lúcifer e os demais anjos se rebelaram contra Deus, este anjo, de menor grau, de menor poder, de menor força, tomou partido em favor da glória de Deus e lá de baixo, no lugar onde ele permanecia, no seu estado angelical, gritou em alta voz, para que Lúcifer, que estava lá em cima, pudesse ouvir: quem como Deus? Quando Deus viu a bravura de Lúcifer, a bravura de Miguel, a querer lutar contra Lúcifer, sabendo que Lúcifer poderia destruí-lo porque tinha mais poder, mais força, mais autoridade diante dele, imediatamente quando ele gritou, quem é como Deus? E sabendo que Deus viu nele coragem, viu nele um grande amor por ele, e que ele iria de fato lutar contra a rebelião do Lúcifer maligno, imediatamente vieram em suas mãos as armas de combate, a espada
e o escudo para lutar em favor de Deus. Quando ele busca a glória de Deus, Deus lhe confere essas armas poderosas. E de fato, ele vai para cima de Lúcifer, vence a batalha e o expulsa de lá. Lúcifer então foi enviado, caiu na terra, com 1/3 dos anjos do céu. São muitos. São Padre Pio, certa vez, respondeu a uma pergunta que fizeram a ele. Padre Pio, quantos são os demônios que existem? Padre Pio respondeu: os demônios são tantos que eles poderiam cobrir o sol e a terra ficar toda em trevas. Quer dizer, são milhares de milhares de milhares de demônios. E é dito então na Escritura: cuidado, vós, ó terra, porque sobre vós caiu o demônio, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, vai chegar uma hora que o demônio será destruído com seus demônios. E aqui temos o papel que vai exercer a Virgem Maria, Nossa Senhora. No céu, quem venceu a batalha e derrotou o demônio foi São Miguel Arcanjo. E aqui na terra, quem vai derrotar o demônio e esmagar a sua cabeça será a bem-aventurada Virgem Maria. No céu, ele tinha um inimigo, o Lúcifer, Miguel Arcanjo e os outros anjos. Ao vir para a terra, na economia da salvação, ele recebeu um outro grande adversário, uma adversária, a bem-aventurada Virgem Maria. É ela que vai esmagar, estilhaçar a cabeça do demônio. Nós católicos precisamos ter medo do demônio? De maneira alguma. O demônio já foi derrotado pelo Cristo pregado na cruz e ressuscitado ao 3º dia. E ele atua e ele age em nós, exerce domínio sobre nós por meio apenas de uma coisa. Apenas uma coisa pode dar força ao demônio sobre nós, por meio do pecado. Quando pecamos, nos tornamos escravos do demônio. De maneira especial quando aquele pecado é repetido. Quando aquele pecado gera a contumácia. Quando aquela contumácia no pecado é gerado, ali temos um vício, um mau hábito, um mau comportamento, um defeito da personalidade, um desvio de caráter, um vício, como ensina Aristóteles, se torna numa segunda natureza para a pessoa. Então a pessoa que está naquele pecado, naquele vício, naquele mau hábito, jaz nas mãos do inimigo. Por isso o cristão, o católico que quer vencer o mal, ele deve repudiar todo pecado. Pecado leve, pecado mortal, pecado grave. Qualquer pecado que seja deve ser rejeitado pelo católico. Ele deve viver uma vida de santidade diante de Deus. Porque o demônio, um ser inteligentíssimo, muito mais do que nós, ele vai armar ciladas para que nós caiamos. Porque quem foi que inventou o pecado? Foi ele. O primeiro a pecar foi Lúcifer, que se tornou o demônio. Então, quando nós pecamos, nós entramos no exército dele, que é simbolizado nos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola com o reino da Babilônia. O reino da Babilônia é o reino do pecado, o reino do vício,
o reino do amor, da cobiça ao dinheiro, o reino do desfrute de todos os prazeres nefastos da carne. Logo, quem quer ser livre das ações do maligno deve evitar o pecado, e no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos convida a esta vigilância, a guardar os nossos sentidos, e quero dedicar minha atenção apenas no versículo 47. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olho te leva a pecar, você deve arrancar este olho. O que significa isto? Nosso Senhor está pedindo que nós pratiquemos a mutilação, arranquemos nossos olhos e lancemos na lata do lixo? Não! Arrancar é neste sentido. Você está olhando para uma determinada direção, e aquela direção que você está olhando vai te levar ao pecado. Então você arranca o teu olhar daquela direção e coloca numa outra direção. Nas homilias que tenho feito, baseado neste Evangelho, neste versículo, tenho falado sobre a grande cilada do demônio nos dias de hoje. Se chama pornografia. É pela pornografia que Satanás tem dominado as almas, tem dominado pessoas más que se entregam neste vício obscuro, e tem dominado até pessoas boas que infelizmente caem e já se tornaram viciadas neste vício. A pornografia é a flecha do diabo que graça ao meio-dia, como diz o Salmo 90. E no mundo da tecnologia, falou o Papa Francisco essa semana, no mundo da tecnologia, aquele que usa da pornografia, ele conversa com o diabo. Palavras do Papa Francisco. A pornografia, então, é um mal terrível. É o novo fruto proibido que o demônio apresentou a Eva no jardim do paraíso, e Eva comeu e Adão também comeu. A pornografia é o novo fruto proibido que o homem ou a mulher, ao consumir, acha que terão poder por um prazer fútil, rápido, ligeiro. Dá essa sensação de poder ao homem, de poder à mulher, de sentir-se bem por um prazer efervescente que termina rapidamente, como um fogo de artifício que se solta numa noite escura, aparece aquela luz e já some totalmente. Por isso, o demônio quer dominar as almas de hoje por meio da pornografia. Padre, é o único meio? Não, não é o único meio. Tem outros meios, mas não dá para falar aqui. Eu estou fazendo a homilia dentro do Evangelho, e o Evangelho fala da pureza do teu olhar. Se o teu olhar é puro, todo o teu corpo também é puro, toda a tua alma também é pura. Então se você tem essa dificuldade, deve lutar com todas as suas forças contra isso. Deve implorar a Deus que te liberte. Deve implorar a São Miguel Arcanjo que te liberte dessa fraqueza. Pois enquanto você for consumidor disso, você continuará a ser escravo de Satanás e condenará a sua alma ao inferno.
onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Segundo, também o olhar dirigido a uma pessoa que te atrai. Disse nosso Senhor: se você olhar para uma pessoa com um olhar libidinoso, desejando aquela pessoa, você já caiu em adultério com ela em seu coração. E este pecado, ele é agravado, tem um agravante, se a pessoa for casada, pois é o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás o marido do teu próximo. O pecado do adultério, e é um pecado que tem levado muitos também para o lado do demônio, para o reino da Babilônia. E se pode pecar fisicamente com uma pessoa, que é mais grave ainda, porque tem matéria grave, física, e se pode pecar mortalmente pelo pensamento. Se você teve aquele pensamento impuro, pois pensamento você vai ter qualquer um, pois é o demônio jogando pensamentos em você, ele age na sua imaginação. Mas se você alimenta aquele pensamento, se você desenvolve aquele pensamento, consente com aquele pensamento, alarga com aquele pensamento, então isso é um pecado de adultério por pensamento, que é um pecado mortal, não é venial, é mortal, é contra os 10 mandamentos da lei de Deus, contra o 6º, e se a pessoa for casada, contra o 10º, contra 2 mandamentos numa tacada só. Por isso é preciso vigiar nos pensamentos. Orai e vigiai para não entrardes em tentação. É preciso orar, como estamos orando aqui, mas é preciso vigiar, ter vigilância, porque no mundo digital temos telas para todo que é lado, computador, a TV, o smartphone. Então é preciso vigiar para não cair em tentação, em pecado. Então é preciso nos dias de hoje ter coragem para lutar contra o demônio. E como é que você luta contra o demônio? Nessas batalhas que eu acabei de falar para você. Nessas batalhas que você está batalhando contra o demônio. Ele não vai aparecer jamais feio, com olhos de fogo, chifrudo, com um rabão e um tridente. Ele é inteligente, ele vai criar uma armadilha, não é? Que estamos no interior, ele vai fazer uma arapuca para caçar você. Vai jogar algo ali que te atrai, e quando você anda de baixo, ele puxa a corda e bumba. Tu já está ali, nas mãos dele. Roguemos, portanto, a São Miguel Arcanjo, que ele nos defenda que ele nos defenda de todo o mal, que ele nos defenda da arapuca do demônio, que ele nos defenda da cilada do demônio, que possamos viver uma vida virtuosíssima diante de Deus, rejeitando o pecado e vivendo uma vida que agrade profundamente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.